porque a maior parte dos neurotransmissores, dos hormônios que são produzidos para o cérebro realizar as funções de pensamentos positivos, de controle emocional, são produzidos no intestino. E se o intestino não funciona bem, como é que funciona bem a cabeça? Olha só a situação. Olha aqui, ó. A ligação direta entre o intestino e o cérebro, né? Então, veja bem, ó. O intestino é considerado a maior glândula endócrina que possuímos. O que é uma glândula endócrina? É glândulas que produzem hormônios. E então o nosso intestino é considerado a maior glândula, né, endócrina. Ela possui, pois são muitos hormônios ali secretados. E todos essenciais para o funcionamento do corpo humano e o bem-estar da pessoa. A acetilcolina, olha só, a acetilcolina que eu disse que é responsável pelos pensamentos, pela memória, tudo é produzido no intestino. A serotonina, responsável pela sensação do bem-estar, né, da pessoa. Então, 80% do nosso potencial de imunidade é produzido no intestino. É uma coisa incrível a gente entender isso aqui, olha. Então, o cérebro depende de 90% do bom funcionamento do nosso organismo como um todo, especialmente das nossas funções gastrointestinais. Então, é muito importante saber disso. Não é lá no cérebro que são produzidos esses hormônios. Não. Esses hormônios são produzidos no intestino e são distribuídos pelo cérebro através das sinapses. Olha só, a senhora White, eu encontrei um texto muito importante sobre isso, onde ela diz o seguinte: o cérebro é o órgão e instrumento da mente, que controla todo o corpo. A fim de que as outras partes do organismo sejam sadias, deve ser sadio o cérebro. E para que o cérebro seja sadio, deve o sangue ser puro. Olha só, irmãos, entendam isso. Para que o corpo seja sadio, é preciso a mente ser sadia. Mente sã, corpo são. E para que a mente seja sadia, é preciso que o sangue seja puro. O sangue seja puro. E para que o sangue seja puro, como é que nós precisamos fazer? Se pelos hábitos corretos no comer e do beber, o sangue se conserva puro, o cérebro será alimentado de maneira apropriada. A intemperança no comer, mesmo de alimento saudável, tem uma influência prostadora sobre o organismo e embota as emoções mais agudas e santas. A estrita temperança em comer e beber é altamente necessária para a preservação da saúde e o vigoroso exercício de todas as funções do corpo. A saúde da mente é, em grande parte, dependente da saúde do corpo. E a saúde do corpo é dependente da maneira em que é tratada a máquina viva. Comei unicamente o alimento que mantém o estômago mais saudável condição. Precisais aprender mais cabalmente a filosofia do cuidar de si mesmo quanto à questão do regime alimentar. Disponde o vosso trabalho de modo que possais ter vossas refeições a horas certas. Tendes de exercer cuidado especial nessa questão. Então, veja só o que a Pena Inspirada nos diz. Que para a gente ter uma mente sadia, é preciso ter um corpo sadio, ter uma mente sadia. Uma mente sadia tem um corpo sadio. E para tudo isso funcionar perfeitamente, depende do nosso sangue. E o nosso sangue depende inteiramente do nosso alimento, da nossa alimentação. Então, do nosso cuidado com nossos órgãos digestórios. Então, aqui está um cuidado especial, né? Ainda aqui, continuando aqui na Pena Inspirada, diz assim, olha, a fim de saber quais são os melhores alimentos, cumpre-nos estudar o plano original de Deus para o regime do homem. Aquele que criou o homem e lhe compreende as necessidades, designou a Adão o que devia comer. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, toda a árvore que dá fruto, de semente ser-vos-á para o mantimento.
Ao deixar o Éden para ganhar a subsistência, lavrando a terra sob a maldição do pecado, o homem recebeu também a permissão para comer a erva do campo. Então, irmãos, está bem claro que, para a gente manter a saúde mental, ter uma boa saúde mental, bom equilíbrio mental, é necessário seguir o plano original de Deus ao criar o homem, que é o plano da alimentação saudável. Olha só o que diz esse texto aqui, olha. Os cereais, frutas e verduras simples têm todas as propriedades nutritivas necessárias para formar um bom sangue. Então, se nós precisamos de manter o cérebro sadio, e para manter o cérebro sadio, nós temos que manter um bom sangue, qual é a forma de se manter um bom sangue? Comer o alimento que Deus preparou para o homem. Frutas, verduras, cereais, diz a pena inspirada que tem todas as propriedades necessárias para formar um bom sangue. Olha aqui, ó. É propósito do Senhor levar o seu povo de volta ao viver simples de frutas, vegetais e cereais. Deus proveu frutos em seu estado natural para nossos primeiros pais. E Deus está trabalhando em favor do seu povo. Não deseja que fiquem sem recursos. Ele está levando-os de volta ao regime originalmente dado ao homem. Esse regime deve consistir de alimentos feitos do material que ele proveu. O material usado para esse alimento deve ser principalmente frutas, cereais, nozes e raízes. Tudo isso pode ser usado para a nossa manutenção da nossa saúde. E ainda tem esse texto que eu gostaria de ler com os irmãos. Cereais, frutas, nozes e verduras constituem o regime dietético escolhido por nosso Criador. Esses alimentos, preparados da maneira mais simples e natural possível, são os mais saudáveis e nutritivos. Proporcionam uma força, uma resistência e vigor intelectual, que não são promovidos por uma alimentação mais complexa e estimulante. Então, irmãos, está bem claro que, para a gente manter a nossa saúde mental, a nossa saúde física, o nosso vigor intelectual, é necessário que sigamos apenas os princípios que nós temos, os princípios do nosso estilo de vida, que é uma alimentação, seguir uma temperança, né, em todos os sentidos, especialmente no que diz respeito à nossa alimentação. E eu coloquei aqui 2 neurotransmissores que são interessantes, que às vezes a gente não tem o controle sobre eles, né? A leptina e a grelina são 2 hormônios, são 2 marcadores importantes do nosso corpo, que é o controle do nosso apetite. Olha, o neurotransmissor que controla a fome, que dá o estímulo para a fome, é a grelina. Então, a grelina, ela regula a nossa fome. A gente está com fome, aí você recebe, então, uma dose elevada desse hormônio chamado grelina, quando você tem fome. Quando você come regularmente, que sacia a fome, então tem um regulador, que é a leptina. Ela inibe a fome. Então, tem pessoa que não tem mais o controle, ele estraga esses 2 neurotransmissores, né? Não tem mais o regulador. Ele come toda hora, ele não tem mais o inibidor da fome, né? Ele não tem mais o regulador da temperança. Então, a senhora White, ela escreveu assim, olha, a glutonaria e a intemperança constituem o fundamento da grande depravação moral em nosso mundo. Satanás está ciente disso e tenta constantemente a homens e mulheres para que condescendam com a gula a custo da saúde e mesmo da própria vida. Então, muitas pessoas, por não ter o controle do seu apetite, não ter a regulação da satisfação do comer natural, de ter o prazer de comer frutas, verduras, legumes, hortaliças. Então, essas pessoas têm uma alimentação desequilibrada. E a senhora White fala que essas pessoas que não têm o controle da temperança, eles também não têm o controle da saúde e até mesmo da própria vida. Quantas pessoas estão morrendo de doenças relacionadas com o apetite, né? 90% das doenças crônicas, das doenças degenerativas, está provado que o responsável por isso é o nosso estilo de vida, né? Então, aqui diz assim, olha,
A Bíblia também dá umas receitas interessantes para a gente manter a nossa saúde mental, que é aqui, olha, Provérbios 15:13, assim, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então, quando você está alegre, quando você é uma pessoa que é otimista, quando você é uma pessoa que tem a sua autoestima boa, uma pessoa de bom humor, então ele tem mais saúde, ele tem mais longevidade, né? Quando ele tem uma pessoa triste, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que guarda mágoa, então ele vai se abatendo, e isso é responsável por muitas enfermidades, até mesmo câncer. Olha aqui, outro texto interessante. Provérbio 17:22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Então, Salomão já sabia que a autoestima, a pessoa ser alegre, a pessoa ser uma pessoa agradável, isso faz parte da nossa saúde. Se a tristeza faz secar os ossos. Então, uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, uma pessoa estressada, uma pessoa sem alegria, ele não é saúde, não é sadio, né? É uma pessoa que pode ter uma morte instantânea. Se faz secar os ossos, é porque, ou seja, em outras palavras, pode levar você a doenças terríveis. E, para nossa conclusão, eu quero aqui passar 10 dicas para os irmãos aqui, 10 dicas importantes para ter a boa saúde mental, para manter a boa saúde física também, né? O mental e o físico trabalham em parceria. Então, nós vamos ter 10 regrinhas, e essas regrinhas aí, a irmã Alexandre deve deixar esse PDF aí com os irmãos, para que vocês possam depois reler várias vezes essas 10 regrinhas. Eu achei muito importante essas regras, né? A primeira regra, ela fala da atividade física. Então, o exercício físico, ele é importante para promover a produção de hormônios, né, de serotonina, que isso fortalece a imunidade, fortalece a mente, fortalece a alegria, né? Então, a prática de atividade física é muito importante para manter a boa saúde mental, tá? Pelo menos 30 minutos diários de alongamento, de caminhada, de natação, isso faz muito bem ao nosso cérebro, à nossa mente. Também faz muito bem à nossa imunidade, ao nosso bem-estar como um todo, né? Então, a prática de atividade física é muito importante para a saúde mental e física. A segunda regra é buscar uma alimentação equilibrada, né? Manter uma boa digestão, manter uma boa alimentação, fazer uma alimentação balanceada, manter uma boa hidratação, tomar água suficiente, dormir bem, tudo isso faz parte. Então, porque quando você se alimenta bem, quando você hidrata o corpo suficiente, então você tem uma melhor saúde mental. O cérebro, ele precisa de muito oxigênio. E para se adquirir muita oxigenação cerebral, você precisa tomar bastante água, você precisa ter uma boa alimentação, comer muita fruta, muita verdura, muito legume, muita castanha. O alimento para o cérebro é os ômega, o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, o ômega 7, tudo isso é importante. E para nós que somos vegetarianos, as melhores fontes de ômega são as castanhas, as amêndoas, as nozes. Os irmãos podem observar que a noz, ela até parece com o cérebro, né? É um alimento que tem grande quantidade de óleos essenciais, os óleos chamados óleos do bem. Então, lembre-se que a segunda regra é a boa alimentação e a boa hidratação. E a terceira regra para se ter uma boa saúde mental é o sono. Priorize a qualidade do sono. Procure dormir bem. Procure evitar alimentos estimulantes, alimentos cafeinados, ficar assistindo televisão, no celular, ou mesmo na internet, durante a noite, até altas horas da noite. Dormir pelo menos 8 horas durante a noite. Isso é muito importante para a saúde mental, para melhorar o humor, para combater o estresse, as ansiedades, para fortalecer a imunidade, aumentar a disposição da pessoa. A pessoa que não dorme bem, que não tem uma boa noite de sono, ele não tem um bom dia, ele amanhece o dia
sem disposição, sem ânimo, né? Ele tem um dia carregado, um dia pesado. Então, priorize dormir bem. Isso é importante, é a terceira regra. A quarta regra é importante explorar as atividades relaxantes, né? Quais são atividades relaxantes? Recreação, passeios, sair da rotina, ler bons livros, estudar a Bíblia, orar, né? Você fazer uma atividade ao ar livre, um passeio com a sua família numa cachoeira, etc. Então, isso são hábitos que fazem bem ao nosso bem-estar mental. A nossa mente precisa de atividades relaxantes. O próprio Jesus, ele passava horas em oração, distante das cidades, nos campos, nas relvas, às beiras dos mares, né? Ele até chegou a dizer aos discípulos para eles parar um pouquinho para relaxar, para descansar. Então, isso é importante. Relaxamento, descanso. Precisamos de horas para a gente descansar, né? Esquecer o trabalho, esquecer as atividades, fazer uma boa leitura. A quinta regra é manter bons relacionamentos. Isso faz parte. Nós somos seres sociáveis, né? Então, manter um bom relacionamento com nossos amigos, com nossos familiares, conhecer as pessoas, ter boas conversas, isso tudo faz parte da saúde mental. Então, nós somos seres que precisamos de ter relacionamento, precisamos nos comunicar, precisamos estar com boas amizades, isso também manter amizades sadias, isso nos ajuda a manter a boa saúde mental. É a quinta regra, manter bons relacionamentos. E a sexta regra, valorizar os seus valores, valorizar a sua personalidade, né? Você tem que valorizar você mesmo, preocupar com a sua saúde, preocupar com o seu bem-estar, né? Você precisa tirar tempo para você, não ficar só preocupado com os outros, preocupado com tudo, mas você tem que valorizar a si próprio, né? Amar você mesmo, né? Ser grato a Deus por você existir, reconhecer as suas conquistas, agradecer, ser grato a Deus pela sua conquista, pelos seus talentos, né? Praticar algum hobby. Isso faz parte da saúde mental, né? Da saúde mental. Então, você se valorizar. Então, isso é muito importante, tá? Valorizar a sua personalidade, reconhecer quem você é, gostar de você próprio. Isso faz parte da boa saúde mental. E a sétima regra, aprenda a lidar com situações estressantes. Então, infelizmente, nós temos momentos de estresse, momentos de fuga, momentos de preocupação, mas temos que aprender a lidar com isso, né? Temos que aprender a lidar com isso. A Bíblia diz assim, olha, que tudo é possível quando nós estamos ao lado de Cristo, né? Tudo é possível àquele que crê, tudo é possível quando você tem a Cristo do seu lado para ajudar a resolver os problemas. Então, nós temos que aprender a lidar, não focar somente no problema. Quando surgir um problema na nossa vida, a gente tem que preocupar-se com a solução. O problema já existe, mas nós temos que focar na solução. Quando nós buscamos a Deus, quando nós procuramos focar na solução, Deus encaminha o nosso pensamento, a nossa energia, e nós vamos aprender a lidar com as situações. Então, nós temos que aprender a lidar com isso. Imagine só quando Adão e Eva teve que lidar com a morte de Abel e a perda de Caim. Ele teve que aprender a lidar com isso. E ele teve um outro filho chamado de Sete, né? E diz que ali ele colocou em lugar daquele filho, e eu tenho certeza que Adão, dali para frente, passou a viver a sua vida com a sua esposa, com seus filhos. Então, nós temos que aprender a lidar com situações estressantes, com situações de problemas, lidar de uma maneira sábia, né? De uma maneira inteligente, e não deixar que os problemas nos sufoquem, nos desanime, nos deprima, né? Nós temos que aprender a lidar com isso. Pois em Deus faremos o quê? Proezas, né? Em Deus faremos proezas. A oitava regra, doe-se. Ser útil. Uma forma de acabar com a depressão, de acabar com a ansiedade, é quando você se sente útil. Quando você se sente útil. Então, eu sempre digo às pessoas, se você não tem uma razão específica para viver, viva por alguém que te ame, alguém que goste de você. Se você se sente importante para alguém,
mas você não vê razão para viver, viva por alguém que você ame, ou alguém que ame você. Então, nós temos que se doar, né? Uma boa maneira de ter uma boa saúde mental é você ser útil, estimular a sua mente, ajudar as pessoas, promover o bem-estar de alguém, fazer conexões com alguém, ajudar as pessoas que estão em dificuldade, assistência social. Isso faz parte da nossa vivência. Isso também estimula a nossa saúde mental. Isso faz bem ao nosso cérebro. Quando você sabe que você é útil a alguém, né? Isso é muito bom. E a 9ª regra: tenha metas e objetivos realistas. Então, nós precisamos ter um porquê, né? O que nos motiva? Qual é a nossa... Entender a sua existência. Por que você veio ao mundo? Será que Deus colocou você no mundo só para sofrer, para ser deprimido, para ter decepções, para ver dificuldade? Não, não foi esse o plano de Deus. Então, nós precisamos ter metas, objetivos na nossa vida, entender o porquê da nossa existência. Isso é importante para a nossa saúde mental. Então, tenha alvos, tenha objetivos, estabeleça as metas na sua vida, procure realizar esses objetivos, coloque coisas reais, né? Então, a gente não vai também criar metas e coisas que são impossíveis. Não, crie metas dentro da sua realidade. O que você precisa para melhorar a sua vida? Ter mais conforto, ter uma mente melhor. Você precisa de uma casa melhor, de um carro melhor, o que você quiser. Então, tenha metas e objetivos realistas. Isso faz bem à nossa mente. Isso nos estimula a viver. Isso nos dá força para lutar, para cada dia vencer os obstáculos, né? E a 10ª regra é muito importante, irmãos. Não tenha medo de pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Se você reconhece que está passando por dificuldade, você está ficando deprimido, você está sentindo falta de alguma coisa, reconheça isso. Não tenha orgulho de conversar com as pessoas, procurar ajuda com amigos, familiares, pessoas que podem ajudar. Claro que não vou dizer a você que saia contando os seus problemas para qualquer pessoa, contando os seus problemas para as pessoas que não podem te ajudar. Mas é importante para uma boa saúde mental. É tão bom quando a gente está com dificuldade, quando nós estamos assim desanimados, nós vamos conversar com a pessoa e a pessoa tem uma solução, a pessoa nos ajuda, nos dá uma palavra de ânimo, nos mostra um caminho novo. Isso não é legal? Isso é muito bom. Então nós temos que deixar o orgulho de lado e ser mais humildes para pedir ajuda quando precisamos, né? Isso faz bem à nossa saúde mental. E aqui eu quero concluir deixando alguns sinais de quando a gente precisa de ajuda, né? Quero deixar aqui, os irmãos atentem para isso que eu vou ler aqui, porque é muito importante para a gente observar os sinais. Ou mesmo se a gente não estiver atento a isso, se alguém nos alerta, temos que ter a humildade de aceitar. Olha aqui, ó. Sinais de alerta. Em geral, qualquer comportamento autodepreciativo pode ser considerado como um alerta, já que são sintomas de que a visão da pessoa sobre si mesma está ou é negativa. Também podemos listar outros sinais similares como, olha aqui, ó, sinais que nós devemos tomar cuidado com ele. Insônia, sono irregular, sono que não promove o descanso. Isso é um sinal de que você não está com uma boa saúde mental. Segundo, queda nos níveis de energia, sentir sempre desanimado, sempre cansado, sempre com preguiça, né? Alterações incomuns no apetite, como perda ou excesso, a pessoa não ter fome, ou então ficar comendo em excesso, a pessoa que come demais, a pessoa que tem, fome excessiva, é preenchendo uma lacuna emocional, Então, isso são alterações do emocional. Indisposição, dificuldade para levantar da cama, né? A pessoa, às vezes, não tem ânimo para levantar da cama. Mau humor, tristeza, irritabilidade, né? Perda de interesse em atividades que antes lhe dava prazer. A pessoa vê, não estou mais com vontade de trabalhar, não tenho mais ânimo. Incapacidade de cumprir suas obrigações de rotina. Raciocínio lento, perda da consciência, né? O esquecimento demais.
tudo isso são sinais que precisamos saber que isso nos leva a um estado depressivo, um estado emocional alterado, né? É muito importante procurar ajuda profissional ou no seu ciclo social ao receber qualquer desses sintomas, ao perceber, né, qualquer desses sintomas e intensidade. Não espere que eles passarem sozinhos ou que estejam atingindo ou sobrecarregando o seu organismo, né? Então, quando você tiver com algum desses sintomas, saiba que você precisa de ajuda para melhorar a sua qualidade de vida mental, tá bom? Então, eu vou voltar aqui aos irmãos aqui, vou tirar aqui a transparência, vou parar a apresentação para a gente conversar um pouquinho. Mas, então, os irmãos entenderam aí a importância, né, da boa saúde mental. E a gente precisa, a cada dia, irmãos, nos educar a isso, preocupar com a nossa mente, preocupar com a nossa saúde, tanto física como mental e emocional. Está provado que grande parte das doenças físicas, elas são originárias em nossa mente, em nosso cérebro. Precisamos, então, trabalhar isso, porque um coração alegre, ele serve de bom remédio, né? Mas uma pessoa triste, ele adoece, tá bom? Então, era isso que eu gostaria de falar para os irmãos e vou entregar a palavra para a nossa anfitriã. Amém. 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 Amém.